Bom dia a todos. Hoje iniciaremos mais uma aula de fisiologia. O tópico de hoje é os sentidos químicos, onde abordaremos gustação. Os sentidos químicos, gustação. A gustação, também conhecida como paladar, ela faz parte dos sentidos químicos, que são aqueles cuja percepção ocorre por meio de estimulação de células quimiorreceptoras. A gustação, gente, está dentro daquela classe dos sentidos especiais, no qual nós temos visão, audição, olfação e gustação. E os quimiorreceptores, os receptores da gustação, estão localizados na região da face. Tá? O que esses quimiorreceptores fazem, gente? Eles pegam o sinal proveniente de alguma molécula química e transduzem a informação sensorial para uma corrente elétrica, gerando então um potencial de ação que vai percorrer as nossas fibras nervosas, chegando no córtex cerebral, onde ela vai ser interpretada. As moléculas ou íons que estimulam os quimiorreceptores entram em contato com o sistema gustatório desde a língua até o início do esôfago, sempre se misturando com a saliva. Então, resumindo, a gustação, gente, é aquele sentido que vai detectar os nossos paladares, que vai detectar se nós estamos comendo uma comida doce, salgada, azeda, umami. Então, o que essas moléculas têm? Elas têm capacidade de estimular o nosso sistema gustatório, levando uma informação para o sistema nervoso central, certo? Então, gente, o que o paladar normalmente ele permite? Ele permite a pessoa selecionar substâncias específicas de acordo com a necessidade metabólica da pessoa. Gente, quando nós estamos numa situação precisando, vamos supor, de sal, o que nós tendemos a pegar? Comidas salgadas. Porque o meu metabolismo está precisando de sal, certo? Quando eu estou precisando de açúcar, nós acabamos escolhendo comidas doces. E assim sucessivamente, eu estou precisando de ferro. A tendência é a gente ir comer alguma coisa que tenha ferro. Então, assim, olha, o paladar está muito envolvido com as nossas necessidades metabólicas, certo? O que a gente come está envolvido, então, com a minha necessidade metabólica. O sentido químico da gustação, ele é multissensorial, tá? Vamos falar dos botões gustatórios. E uma coisa importantíssima, que o sentido da gustação sempre está associado com a olfação. A olfação também contribui para a percepção do paladar. Tanto que quando nós estamos gripados ou não estamos conseguindo respirar adequadamente, nós perdemos muitas vezes também a capacidade de sentir o gosto das comidas. No sentido da gustação, os sensores do tato da boca detectam a textura dos alimentos, então nós temos sensores de tato na boca, que nós conseguimos detectar o quê? A textura dos alimentos. E muitas vezes isso influencia no nosso hábito de se alimentar. Tem pessoas que deixam de comer certas substâncias em decorrência da textura daquele alimento, daquela substância. E substâncias dos alimentos estimulam as terminações dolorosas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existem certas substâncias presentes em certos alimentos que vão estimular não o tato, mas as terminações dolorosas, como a pimenta. Pimentas muito fortes tendem a estimular os nossos receptores em vez dos receptores táteis, na hora que nós estamos mastigando, na hora que nós estamos nos alimentando. Então, o que eu quero dizer? Que o sentido da gustação, gente, ele é multissensorial. Ele envolve vários outros sentidos. Ele vai envolver tanto o olfato quanto o tato, quanto os estímulos dolorosos. Vai depender da substância que tu tiver ali e vai depender qual é o alimento que tu estiver usando. Mas tu precisa muitas vezes de mais de um sentido para conseguir detectar realmente o que tu tem.
Quais são as sensações primárias da gustação? Nós temos azeda, salgada, doce, amarga e umami. Então, esses são as sensações primárias, né? Que o nosso sistema sensorial consegue detectar. Ele consegue identificar se nós temos uma substância azeda, uma salgada, ou uma doce, ou uma amarga, ou uma umami. Abrindo aqui, gente, essas diferentes sensações, elas podem ser detectadas por diferentes receptores químicos. Então, nós vamos ter vários receptores químicos nessas sensações primárias da gustação, que podem ser receptores para sódio, para potássio, para cloreto, para adenosina, para inosina, para doce, para amargo, para glutamato ou para íon hidrogênio. Cada um deles identificando que tipo de sensação eu tenho ali, que tipo de gosto eu tenho ali. Vamos começar. O gosto azedo. O gosto azedo, ele vai ser detectado quando a substância for ácida. Então, ácidos, gente, levam à detecção do gosto azedo. Salgado, quando nós temos a presença de sais ionizados. O próprio NaCl, que é o sal de cozinha, é um sal ionizado. Como é que a gente detecta? Com o gosto salgado. O doce, gente. O doce não é induzido por uma categoria única de substâncias, tá? Entretanto, normalmente, moléculas que levam a sensação doce ao gosto doce, elas são orgânicas. Podem ser açúcares, glicóis, álcools, aldeídos, cetonas, amidos, entre outras. Mas a maioria delas que induzem o gosto doce são orgânicas. O gosto amargo. O gosto amargo também não é induzido por uma única substância. Novamente, nós temos que a maioria das substâncias que induzem o gosto amargo são orgânicas. Entretanto, normalmente são substâncias de cadeia longa que contêm nitrogênio, como os alcaloides, que eu dou um exemplo aqui da cafeína. Gente, muitas das substâncias que têm gosto amargo, elas são tóxicas. Muitas toxinas letais têm gosto amargo, certo? Então, o que é o gosto amargo? O gosto amargo, ele serve como um mecanismo de proteção, certo? Porque, como eu disse assim, muitas toxinas, muitas coisas tóxicas, elas tendem a ter o gosto amargo. Então, serve para ti se precaver, se prevenir de ingerir aquela substância. Claro, gente, nem tudo que tem gosto amargo é tóxico, certo? Faz mal quando ingerido. Por exemplo, cafeína é usada constantemente no dia a dia do brasileiro, certo? Ela não é uma substância tóxica, certo? Mas tem muitas toxinas que têm o gosto amargo. Então, por que então o gosto amargo, gente? Ele está muito relacionado com proteção. Porque quando a gente ingere algo com gosto amargo, a gente tende a evitar, a gente tende a não querer mais aquilo. Como eu falei para vocês, então o gosto amargo ele tem uma função protetora. Sensibilidade para gosto amargo é muito maior do que para os outros gostos, fazendo com que quando a gente entra em contato com uma coisa muito amarga, a gente pode até cuspir ela fora, como um mecanismo de proteção. E a última sensação, gente, o último gosto é chamado de gosto umami, que é chamado de delicioso. Umami é uma palavra em japonês que quer dizer alguma coisa deliciosa, alguma coisa gostosa. O gosto umami, gente, está relacionado à presença do aminoácido L-glutamato, tá? E não se conhece ainda o mecanismo molecular do gosto umami. Ele está presente nas carnes, nos queijos, nós temos exemplos de gosto umami, carnes, queijos,
entre outras coisas. Ele vai dar aquela característica saborosa ao alimento, certo? E destacando aqui a presença, então, de quem? Do nosso aminoácido glutamato. Então, agora nós vamos falar um pouco dos quimiorreceptores, que são chamados de botões gustatórios. Onde se localizam esses quimiorreceptores? Os quimiorreceptores estão localizados nas papilas gustativas, onde eu vou destacar para vocês as papilas circunvaladas, as papilas foliadas e as papilas fungiformes. As papilas filiformes, gente, não tem tantos botões gustatórios. Mas a localização deles, então, está principalmente na área da língua, nas nossas papilas gustativas. Entretanto, gente, existem também botões gustatórios no palato, nas papilas tonsilares e na epiglote. Então, continuando os quimiorreceptores, que são os botões gustatórios, agora eu abro uma imagem de um botão gustatório, onde nós podemos ver nessa imagem que os botões gustatórios, aqui do lado nós vamos ter o epitélio, que são as células de sustentação, que são essas aqui, certo? Aqui nós vamos ter as células sensoriais gustatórias, que são os receptores propriamente ditos, que são essas aqui de dentro, tá? Em cima nós vemos um poro, que é o poro gustatório, que está aqui. E aqui nós vamos ter as microvilosidades. Em cima dos poros nós temos microvilosidades. Essas microvilosidades estão em direção à cavidade bucal. E logo atrás nós vamos ver as terminações nervosas, que essas terminações recebem o estímulo e transmitem a informação para outras fibras nervosas que levam até o sistema nervoso central, até o nosso córtex cerebral, que vai então interpretar essa informação. Uma coisa importante, então, dos quimiorreceptores, os botões gustatórios, é que eles vão responder principalmente a um dos 5 estímulos gustatórios: salgado, doce, azedo, umami ou amargo, certo? Quando eles estão em baixas concentrações. Entretanto, quando estão em altas concentrações, eles podem responder a 2 ou mais estímulos. Então, se eu botar altas concentrações de sal ou açúcar, ele vai conseguir responder a 2 ou mais estímulos. Em baixas concentrações, não. Eles respondem apenas um estímulo. Certo? Continuando, então, os botões gustatórios, qual é o mecanismo de estimulação desses botões gustatórios? Então, o alimento, então, o sabor, ele chega aqui em cima, tá? Na língua, e ele vai estimular, então, os nossos receptores sensoriais, os nossos quimiorreceptores. Ele estimulando os quimiorreceptores, ele vai reconhecer se nós temos um sal ionizável, se nós temos uma molécula orgânica, se nós temos um ácido, tá? E ele vai levar alterações dos nossos quimiorreceptores, que são os botões gustatórios, que vai gerar um potencial de ação no nervo, levando então uma informação para cima. Abrindo mais aqui, o que a gente pode enxergar? Pode enxergar que o estímulo, então, dos botões gustatórios aqui, vai levar de cada um deles, gente, cada um desses botões, dessas células aqui gustatórias, vai levar à formação do quê? De um potencial receptor. Essa formação de um potencial receptor, se chegar no limiar, vai gerar o quê? Um potencial de ação nos neurônios aferentes. Então, aqui eu estou levando novamente a transdução do sinal. Eu estou transduzindo um estímulo químico num estímulo elétrico. Então, continuando o mecanismo de estimulação dos botões gustatórios, aqui nós vemos a imagem da língua, certo? Numa boca onde entra o estímulo, né, gustatório, que vai estimular então as papilas gustativas, mais propriamente dita, os botões gustatórios. Aqui eu abro o botão gustatório para vocês,
E vou dar o exemplo da molécula de açúcar. A molécula de açúcar, então, ela vai se ligar nos botões gustatórios, levando, então, a estimulação desse botão gustatório. E esse sinal a gente vai passar para os neurônios sensoriais e vai ascender, então, para o sistema nervoso central, onde ele vai ser interpretado. Esse açúcar, gente, essa molécula de açúcar, que é o meu exemplo, ela age como um ligante, tá? Que leva à abertura de canais iônicos que permitem a entrada de íons positivos. Então, a entrada de íons positivos, gente, faz o quê? Vai fazer com que ocorra a despolarização da célula, levando à geração mais adiante, gente, do nosso famoso potencial de ação. Então, aqui eu abro um pouco mais a imagem para vocês, mostrando, então, aqui a liberação de substâncias que vão levar à geração do potencial de ação, certo? Então, o que nós temos inicialmente? O meu açúcar, a minha molécula sinalizadora, ela vai se ligar no meu botão gustatório, levando à despolarização da célula, isso nós chamamos de potencial receptor, então a geração do potencial receptor, que com o tempo vai causar, então, a geração do potencial de ação, tá? Mas, gente, assim, olha, vocês têm que ver que nem todos os receptores para os nossos sentidos gustatórios, para os nossos diferentes tipos de gosto, são ionotrópicos. Alguns deles são metabotrópicos, mas todos eles levam, no final, à abertura de canais e despolarização da célula. O que é o potencial receptor? Então, o que ocorre para a geração do potencial receptor? Nós vamos ter, quando for salgado ou azedo, nós vamos ter a abertura de receptores ionotrópicos, então, que são canais propriamente ditos, e quando nós temos doce, amargo ou umami, nós vamos ter a abertura de receptores metabotrópicos, que são acoplados à proteína G. O ionotrópico, por si só, pode levar à despolarização da célula, já o metabotrópico, ele altera alguma coisa dentro da célula, ele leva à geração de segundos mensageiros que vão levar à abertura de canais, certo? Todos eles gerando um potencial receptor que pode vir a gerar um potencial de ação. Continuando, então, o mecanismo de estimulação dos botões gustatórios. Aqui nós temos a imagem de vários botões gustatórios, onde eu vou explicar cada um deles. O primeiro que nós temos aqui é o salgado. O salgado, então, reconhece moléculas ionizáveis, íons, como o sódio. O sódio, então, ele vai promover a abertura, então, de um canal que vai permitir esse canal aberto a entrada do sódio. Esse sódio despolariza a célula, certo? A despolarização da célula faz com que abra canais de cálcio. O cálcio entra e promove a liberação, então, de neurotransmissores na fenda sináptica, provocando a estimulação do neurônio sensorial. Tá? O salgado, ele abre o quê? Receptores ionotrópicos. Aqui do lado nós vamos ter o azedo. O azedo reconhece, então, hidrogênio, certo? E a presença de hidrogênio faz com que abra receptores ionotrópicos também e permita a entrada do hidrogênio. O hidrogênio também é positivo, também leva à despolarização da célula e consequente abertura de canais de cálcio e liberação de neurotransmissores na fenda sináptica e estimulação dos neurônios sensoriais. Esses dois que estão em amarelo aqui, gente, são receptores ionotrópicos. Então, o que nós estamos associados a eles? Abertura de receptores ionotrópicos. Continuando aqui do lado, nós vamos ter o doce e o umami. O doce e o umami, gente, bem como o amargo, eles abrem receptores metabotrópicos, certo? Então, o doce e o umami, ele vai se ligar a receptores metabotrópicos, que são receptores acoplados à proteína G,
levando ao aumento de segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros vão levar ao fechamento de canais de potássio, levando então à despolarização da célula e liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, novamente estimulação do neurônio sensorial. Já o amargo, tá? Ele também age sobre receptores metabotrópicos, liberação de segundos mensageiros. Aqui nós vamos ter, gente, a liberação do cálcio do retículo endoplasmático, liberação novamente dos neurotransmissores na fenda sináptica e estimulação do neurônio sensorial. Então, resumindo, o que nós estamos vendo em amarelo é a estimulação de receptores ionotrópicos e o que nós estamos vendo em verde aqui é a estimulação de receptores metabotrópicos, cada um com a sua ação, com o seu mecanismo de ação. Gente, lembrando que acredita-se que o umami haja igual ao doce. Entretanto, não se sabe exatamente qual é o mecanismo de ação do umami. Mas todos eles, gente, levam à despolarização da célula e estimulação do neurônio sensorial e geração de potenciais de ação. Então, a geração do impulso nervoso, gente, gera o potencial de ação que vai ascender ao córtex para ser interpretado. Entretanto, gente, os botões gustatórios, eles são receptores sensoriais que sofrem adaptação. Com o tempo, gente, quando tu tem um estímulo constante, tu para de passar a informação, porque aquilo ali não é mais tão necessário. Então, nós estamos falando realmente de um mecanismo de adaptação. Gente, logo que a gente põe uma comida na boca, parece que o gosto é muito forte. Com o tempo, aquele gosto para de ser tão forte, porque os nossos receptores sensoriais, os nossos botões gustatórios, eles sofreram o mecanismo de adaptação. E como é que se dá a transmissão do impulso nervoso para o sistema nervoso central? Vamos lá, novamente. Aqui nós vamos ter a partícula de comida, que vai agir sobre o receptor, tá? O botão gustatório, levando à despolarização da célula e estimulando o nosso nervo. Esse impulso é gerado, então nós temos a geração de potencial de ação e, consequentemente, né, a geração do impulso nervoso. Esse impulso, então, gerado, ele vai ascender para o córtex cerebral e vai parar no córtex gustatório, onde nós vamos interpretar esse sinal, onde nós vamos processar esse sinal, onde nós vamos ver o que está acontecendo realmente lá. Então, como é que se dá a transmissão do impulso nervoso para o sistema nervoso central? Os impulsos gustatórios oriundam dos 2/3 anteriores da língua, que são esses aqui, gente, que eu vou começar a falar para vocês. Esses que estão nos 2/3 anteriores da língua, que são esses que vêm aqui, tá? Esses impulsos, eles vão para o nervo lingual. Do nervo lingual, eles vão para a rama da corda do tímpano do nervo facial, que é essa aqui, tá? E eles vão parar onde? No trato solitário. Então, todos eles parando-se aqui no trato solitário. Se o impulso vier de outras regiões posteriores da língua ou das papilas circunvaladas e outras regiões posteriores da língua, como é que se dá? Ele vai pelo nervo glossofaríngeo, que é esse aqui, certo? Indo parar novamente no trato solitário. Outros estímulos gustatórios, eles então passam estes pelo nervo vago, indo parar novamente no trato solitário. Então, eles vão parar aqui. Então, pode ver da parte anterior da língua, desta região aqui, ou de outras regiões, gente, todos eles vão parar onde? No trato solitário. Tá? Do trato solitário, gente,
que eu falei que todas as fibras gustatórias fazem sinapse nos núcleos do trato solitário, eles ascendem agora para o tálamo, e do tálamo eles vão para onde? Para o córtex cerebral, tá? Então, das diferentes áreas receptivas que recebem os sinais sensoriais de gustação, nós vamos ir para o trato solitário, ascendendo para o tálamo e indo parar no córtex cerebral. Então, gente, o que aconteceu até agora? O meu estímulo, ele chegou no córtex cerebral. O que o córtex cerebral vai fazer? Ele vai agora interpretar e processar a informação para te dizer o que está acontecendo ali e qual é o sentido que está ali, qual é o gosto que está ali, certo? E para finalizar, por que não sentimos o sabor dos alimentos quando resfriados? Gente, nós não sentimos o sabor dos alimentos quando estamos resfriados porque existe uma íntima associação entre a olfação e a gustação. Nós precisamos do olfato para nós determinarmos definitivamente qual é o sabor de um alimento. Então, gente, o cheiro acrescenta um enorme valor ao paladar e contribui para a caracterização do sabor. A mastigação intensifica o olfato por liberar partículas dos alimentos. Então, se eu estou resfriada, eu não estou conseguindo sentir cheiros adequadamente, diminuindo então o meu paladar. Além disso, como eu falei para vocês anteriormente, gente, outro sentido que é importantíssimo para nós conseguirmos detectar o sabor dos alimentos é os componentes somatosensorial, a textura dos alimentos, ou até a estimulação de receptores de dor por componentes apimentados. Isso contribui também para a minha detecção do sabor do meu alimento. Então, a sensação de sabores resulta da combinação de impulsos gustativos, olfativos e somatosensoriais. Então, gente, a aula de hoje nós vimos o sentido da gustação, mostrando que esse sentido tem muita interligação com os outros sentidos, somatosensorial, olfativo. Então, nós precisamos ter uma interpretação de todos esses sentidos para definirmos o sabor de um alimento que estamos comendo. Por hoje ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima